Afinal, por que o Palpatine tinha medo dos Jedi com sabres de luz amarelos? Darth Sidious sempre foi um homem que acreditou ter tudo sob controle. Ele manipulou a República, destruiu os Jedi, enganou o Senado e até dominou seu próprio aprendiz. Mas ainda assim, havia algo, ou melhor, alguém que o incomodava. Entre os milhares de Jedi espalhados pela galáxia, existia um pequeno grupo que o Imperador considerava realmente perigoso: os portadores dos sabres de luz amarelos, conhecidos como os Jedi Sentinelas. E a razão por trás desse medo revela mais sobre o gênio paranoico de Palpatine do que sobre qualquer outro inimigo que ele enfrentou. Diferente do que muitos pensam, Sidious não temia a Ordem Jedi como um todo. Ele via a maioria dos Jedi como burocratas espirituais isolados dentro do templo e cegos pela própria arrogância. Seu verdadeiro temor era reservado a indivíduos específicos, como Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Mace Windu e, acima de todos, o Mestre Yoda. Esses eram os poucos que ele considerava capazes de individualmente ameaçar seu império, mas havia uma exceção: um grupo inteiro que ele via como uma ameaça sistêmica, uma fração da Ordem Jedi que ele acreditava poder sobreviver, se adaptar e eventualmente renascer das cinzas. Esses eram os Sentinelas Jedi. Enquanto os Guardiões priorizavam o combate e os Consulares a filosofia, os Sentinelas seguiam um caminho híbrido. Eles equilibravam o uso da força e habilidade com o sabre, mas também dominavam disciplinas fora do alcance tradicional do Jedi, como espionagem, inteligência, tecnologia e filtração. Eles eram os Jedi que entendiam o mundo fora do templo. Enquanto seus irmãos se isolavam em meditação, os Sentinelas caminhavam entre os cidadãos comuns, aprendendo com eles e se misturando na sociedade. E foi justamente isso que os tornou imprevisíveis e, portanto, perigosos. Palpatine sabia que esses Jedi eram os mais difíceis de controlar. Eles não dependiam da Ordem para sobreviver, nem dos templos e nem do Conselho. Muitos atuavam de forma independente, servindo como vigias e mediadores em cidades, planetas e sistemas inteiros. Alguns trabalhavam lado a lado com os governos locais, ganhando a confiança da população, algo que o Império, ironicamente, jamais conseguiu. Por isso, quando a Ordem 66 foi executada, Darth Sidious sabia que os Sentinelas seriam os mais difíceis de eliminar, e ele estava certo. Ao contrário dos Jedi tradicionais, que foram massacrados em seus templos, os Sentinelas estavam espalhados pela galáxia, vivendo entre o povo, sem usar uniformes, sem se identificar como guerreiros. Muitos sobreviveram simplesmente porque ninguém sabia quem eles eram. Outros desapareceram nas sombras e continuaram agindo como vigilantes, mantendo a paz em segredo, protegendo civis e interferindo discretamente em injustiças locais. Para Palpatine, isso era inaceitável. Esses Jedi não só escaparam do seu purgo, como representavam uma ameaça ideológica. Eles mantinham viva a imagem dos Jedi como protetores do povo, algo que o Imperador queria apagar da memória coletiva da galáxia. Ele sabia que se houvesse uma nova rebelião ou se o mito Jedi renascesse, seria por causa deles. Por isso, ordenou que seus inquisidores e acólitos do lado sombrio caçassem qualquer pista dos Sentinelas nos arquivos Jedi. Ele queria entender como eles pensavam e, mais importante, como rastreá-los. Os sabres de luz amarelos, característicos dos Sentinelas, também tinham um significado próprio. O amarelo simbolizava o equilíbrio entre o azul dos Guardiões e o verde dos Consulares, uma harmonia entre ação e sabedoria. Essas lâminas eram raras porque os cristais Kybers usados por Sentinelas eram purificados e realinhados com técnicas únicas. Essa era uma cor que representava vigilância, inteligência e dever. E se eu te dissesse que agora é a melhor hora para garantir seu sabre de luz? A Hicks Forge tá com a maior Black Friday da história e dos dias 7 de novembro até o dia 30 de novembro, o site tá inteiro com 15% de desconto. E usando o nosso cupom QUEMANDO, você garante ainda mais 5% e pagando no Pix, você garante ainda mais 5%, totalizando 25% de desconto no seu pedido. Cara, isso aqui é 1/4 do valor do produto descontado. É o maior desconto da galáxia e o momento perfeito para quem sempre quis ter um sabre de luz com qualidade profissional. A Hicks Forge
é patrocinador oficial aqui do canal e referência nacional, com mais de 4.000 clientes e avaliações máximas no Google. Tem sabres dos seus personagens favoritos, sabres custom e uma infinidade de opções para você escolher. Acesse agora o site da Hixforge ou clica aqui nesse QR Code e aproveite enquanto dá tempo. Essa Black Friday vai só até o dia 30 de novembro. Mas voltando, os Jedi Sentinelas acreditavam que a força não bastava. Era preciso compreender o mundo físico e aprender com ele. Eles eram técnicos, analistas e estrategistas. E, em certo sentido, os primeiros Jedi a enxergarem a força com racionalidade. Esse pragmatismo é justamente o que Palpatine mais temia. Ele sabia que o dogmatismo do Jedi foi o que permitiu a sua ascensão, mas os Sentinelas eram diferentes. Eles desconfiavam das regras, questionavam o conselho e pensavam de forma independente. Eles eram Jedi que não precisavam do templo para continuar sendo Jedi. Para Sidious, esse era o tipo mais perigoso de inimigo. No período após a Ordem 66, alguns Sentinelas conseguiram fugir. Alguns se esconderam entre as populações urbanas, assumindo vidas duplas. Outros, corrompidos pela solidão e pela dor, acabaram caindo para o lado sombrio, tornando-se mercenários, caçadores de recompensas ou até mesmo Jedi sombrios. Mas muitos continuaram lutando, ainda que nas sombras, mantendo vida a antiga ordem perdida. Eles foram os primeiros a provar que o conceito de Jedi poderia sobreviver mesmo sem o Conselho, sem o Templo e sem a República. Em outras palavras, eles provaram que a ideia de luz não pode ser extinta por decreto imperial. E isso para o Palpatine era o seu verdadeiro terror, porque o Imperador podia destruir corpos, queimar templos e reescrever a história, mas ele não podia apagar a ideia de justiça. E os Jedi Sentinelas eram a personificação dessa ideia. Por isso, ele os temia mais do que qualquer outro grupo. Não por seu uso na força, mas pela sua independência. Não pela sua lealdade ao Conselho, mas por sua lealdade à própria galáxia. Enquanto o resto da Ordem se afogava em burocracia, os Sentinelas lembravam o que significava ser um Jedi. Servir, proteger e observar, sem precisar ser visto. E assim, o medo de Palpatine não era apenas de um sabre de luz amarelo cruzando o seu caminho. Era o medo de algo muito mais profundo. De que um dia a galáxia voltasse a acreditar no Jedi. Não como guerreiros, mas como guardiões invisíveis entre o povo. Valeu Adriano Ticiano, Rigorese, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Cyber Psycho, Wilson Neno Gomes e Christian Pereira por serem membros apoiadores. Caso você queira ser citado, clique nesse botãozinho aqui embaixo de virar membro. Vejo vocês na próxima e this is the way.